Muito bom dia a todos. Estou muito feliz por rever muitos de vós e por iniciar aqui, neste local emblemático da cidade, este meu compromisso com o Porto. Escolhi-o porque representa bem o legado dos executivos dos quais fiz parte. É uma honra enorme, a maior que um portuense pode ter, ser Presidente da Câmara Municipal do Porto. O meu compromisso, pela dignidade que este lugar merece, é com a causa pública, com a cidade e com os portuenses. Pelo que nunca me servirei deste lugar para obter qualquer vantagem pessoal ou como catapulta para outros voos. É por isso, com imenso orgulho, que lidero este projeto de futuro para a cidade. Aquela que é antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Um projeto que assumi, ciente dos desafios e da urgência que a cidade reclama por novas respostas para o presente e por uma visão de futuro. Um projeto que recupera a qualidade de vida dos portuenses e a capacidade de estar à altura do prestígio e credibilidade nacional e internacional das instituições e forças vivas da cidade. Regresso orgulhoso do legado deixado por uma equipa que desenvolveu uma política de contas certas e entregou uma cidade mais coesa, com mais qualidade de vida e com uma dinâmica de desenvolvimento de longo prazo. Esperava-se por isso ambição, inovação, desenvolvimento e concretização. Mas a cidade foi gradualmente entrando em modo câmara lenta, perdendo o DNA reformista e transformador que tanto caracteriza o Porto e os portuenses. Não soube aproveitar a oportunidade, ainda mais com a vantagem de ter herdado uma casa arrumada e com as contas em ordem. Por isso, a cidade reclama uma visão de futuro, uma agenda transformadora pensada a partir das pessoas e para as pessoas. Uma cidade que se quer sustentável do ponto de vista social, económico e ambiental. Uma cidade que saiba acolher, mas que ponha os seus em primeiro lugar, nomeadamente os mais frágeis, e que desenvolva programas de envelhecimento ativo, valorizando a experiência daqueles que ainda têm tanto para dar à sociedade. Uma cidade inclusiva e que cuide dos seus, promovendo soluções orientadas à infância e aos séniores, que seja realmente um Porto em cada etapa das nossas vidas. Uma cidade que garanta que os jovens portuenses não têm de abandonar o Porto quando procuram habitação própria por não terem uma oferta de habitação equilibrada. Uma cidade segura, capaz de proteger os seus e aqueles que nos visitam. Um Porto capaz de gerar talento, que envolva as suas instituições académicas na capacitação das novas gerações e da população ativa para as competências do futuro, valorizando o território, nomeadamente na retenção e atração de projetos e talento de valor acrescentado. Um Porto de contas certas, que nos garanta a liberdade de, em qualquer momento, podermos tomar as nossas decisões de forma autónoma. Uma cidade que nos traga respostas para o novo normal, nomeadamente na urgência de recuperação e transformação do tecido económico local e que, em paralelo, ofereça uma estratégia estável de captação de investimento de valor acrescentado que assegure atratividade e confiança para os investidores. Um Porto capaz de recuperar o seu ADN reformista e transformador não pode estar em câmara lenta. Queremos um Porto que lidere as melhores práticas de mobilidade urbana sustentável, pensada para as pessoas, fazendo do sistema de mobilidade pública uma verdadeira opção para nos levar de um Porto ao outro. O Porto tem de liderar uma nova forma de olhar para as cidades, com uma agenda ecológica centrada nas pessoas, que una diferentes disciplinas como a ciência, a arquitetura, a arte, a tecnologia, a matemática e a engenharia, na construção de uma nova estética e uma nova funcionalidade urbana orientada aos desafios, aos novos desafios e convergente para a neutralidade carbónica. Uma agenda onde todos os portuenses se sintam incluídos, de A a Z. É este património que queremos recuperar. Queremos o Porto a ser Porto e a ocupar um espaço que sempre foi seu, o
o de marcar o ritmo do desenvolvimento nacional com o seu espírito empreendedor, reformador e transformador. De mim, aqueles que me conhecem sabem, podem esperar disponibilidade, trabalho, transparência, superação e seriedade. Porque o que me move é a minha cidade, os portuenses e o interesse público. É por tudo isto e por ser um portuense de corpo e alma que me sinto feliz por estar de volta. Muito obrigado. Bom dia para a TVI, Sr. Engenheiro. É uma escolha pessoal do Presidente do partido, isso traz uma responsabilidade acrescida, ainda por cima para uma autarquia em que esteve juntamente com o Presidente do partido? É sempre uma responsabilidade acrescida ser candidato a Presidente da Câmara do Porto. E faço com a vontade e a ambição de ganhar, ter um apoio como o do Dr. Rui Rio, que até 2013 marcou fortemente o ritmo de transformação da cidade, podendo nós assistir àquilo que hoje é o Porto, uma cidade que se afirmou no contexto nacional e internacional. É um ativo que eu não posso de todo desperdiçar. Agradeço, obviamente, a confiança do Presidente do partido, tenho a confiança também dos órgãos locais, onde o meu nome foi votado por unanimidade, e sinto também um grande movimento e uma energia muito positiva em torno desta candidatura. Foram muitas as mensagens que eu recebi também da sociedade civil ao longo destes últimos dias, reclamando este espírito, a recuperação deste espírito transformador e reformador que o Porto tem. Portanto, compete-me a mim saber aproveitar e capitalizar esse ativo, que é o apoio do Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio disse que foi escolha dele, mas foi público um outro convite ao Dr. Paulo Rangel. Como é que sente agora, como é que se sente neste cargo, neste desafio, sabendo deste antecipado convite? Sinto que sou a escolha. Fui a escolha do meu partido, do Presidente, dos órgãos locais e, portanto, sinto a confiança da estrutura partidária. É público que houve esse convite, mas sinto também, não falei com o Dr. Paulo Rangel, terão que falar com ele, que conhecendo ele a alternativa, possivelmente ficou mais confortável em não ter que assumir este desafio. E, portanto, estou aqui de corpo e alma, como disse, para fazer das tripas coração pelo Porto e para ajudar a minha cidade. Portanto, apesar do papel que teve na Câmara do Porto, com o Rui Rio, enfim, não é muito conhecido. Será um desafio para conseguir maior visibilidade até às eleições? Sim, muitos dos que estamos aqui já nos conhecemos, quer dos meus tempos da Câmara, quer da minha vida profissional recente e anterior. É obviamente um desafio maioritariamente no contexto nacional. Não tenho essa exposição. É um soundbite que também surgiu muito dos comentadores que estão mais ligados aos órgãos sociais de Lisboa, que naturalmente conhecem pouco para além do país. É um desafio que eu tenho, é um desafio que sei que vou vencer quando começar a trazer aos portuenses aqueles que foram os projetos que desenvolvi enquanto estive na Câmara do Porto, que muito lhes dizem e que de certa forma foram sendo apagados da história. Estamos aqui também para reescrever a história e para reavivar a memória dos portuenses. Eu sou mais de fazer do que falar. Se eu tivesse sido comentador ao longo dos últimos tempos, se calhar todos me conheciam, mas estive a trabalhar, não só pelo Porto, por muitas cidades, pela Europa e pelo mundo, onde aprendi muito e onde estou para voltar à minha cidade, a cidade onde nasci, onde cresci, onde me fiz homem, para aplicar esse conhecimento que adquiri não só na Câmara, mas também na minha vida profissional. Para o fazer, primeiro tem de falar, ou seja, a que é que se propõe para fazer, já foi dizendo aqui, são algumas ideias, mas tem propostas concretas e qual é a sua meta pessoal? Obviamente é ganhar, mas o que é que seria para si uma derrota? Uma derrota é não ganhar. Eu venho para ganhar, eu venho para ganhar e assumo aqui e, portanto, se não ganhar é uma derrota pessoal para mim, porque acredito na minha cidade e é isso que venho. As minhas propostas, vamos conhecê-las ao longo do tempo. Teremos oportunidade, noutros momentos, de as partilhar convosco. Hoje tem já aí um conjunto de linhas orientadoras muito fortes do Porto. Recuperar a sua credibilidade nacional e internacional, o seu espírito reformador e transformador,
que a cidade sempre teve, foi daqui que nasceram as grandes reformas do país. O Porto foi sempre um farol na gestão autárquica, nas políticas de inovação, nas políticas orientadas às pessoas, na área social. E, portanto, é esse Porto que queremos devolver aos portuenses. Queremos um Porto em que todos se sintam bem, mas que privilegie os nossos em primeiro lugar. Já disse que hoje não é dia de propostas, não é tempo para isso, mas faz aqui algumas críticas, principalmente à gestão anterior. Qual é a principal crítica e a prioridade? Não avançando com propostas, certamente já tem alguma ideia. Qual é assim aquela ideia que quer ver imediatamente cumprida? Acima de tudo, tirar o Porto do modo câmara lenta, não é? Nós estamos num momento de pandemia. Toda a cidade se transformou e, portanto, não sentimos aquilo que era o Porto pré-pandémico. E nós todos nos lembramos que o Porto estava bloqueado por pinos, por uma densificação urbana que congestionou gravemente aquele que é o ritmo e o pulsar da cidade e, portanto, há que trazer a cidade à sua velocidade normal. Portanto, a aposta numa cidade mais equilibrada, com uma mobilidade mais orientada às necessidades das pessoas e dos cidadãos, que tenha políticas para gerar, gerir e captar talento, que olhe para os mais velhos como um ativo da cidade, é algo em que nos vamos focar de forma muito séria. A seu tempo, teremos tempo mais à frente de partilhar convosco este momento transformador que queremos para a cidade do Porto. Bom dia. Em 2018 dizia que o PSD precisava de se regenerar sem populismos. Gostaria de saber se acha que pode fazer parte dessa regeneração e porquê ser a melhor opção para a cidade do Porto, já que vem para ganhar. Acima de tudo, porque nasci no Porto, cresci no Porto, vivo a cidade todos os dias e sou um portuense como os outros. E, portanto, conhecendo a cidade naquilo que é a sua essência, penso que tenho tudo a dar àqueles que esperam o mesmo que eu. Sem populismos, com uma lógica, acima de tudo, construtiva e de trazer aqueles que mais sabem e melhor conhecem a cidade para dentro deste projeto, é o meu objetivo. E, portanto, o objetivo principal desta candidatura é construir uma visão de futuro com aqueles que conhecem e vivem a cidade. Eu queria perguntar se já tem alguma ideia de quem é que vai convidar para a Assembleia Municipal. E tenho outra pergunta para fazer, que é no caso nas próximas eleições, o atual Presidente da Câmara não tiver maioria absoluta, se precisar de um vereador para fazer essa maioria, se está disponível para aceitar pelouros? Repita-me só a primeira, desculpe. A primeira é se já tem ideia de quem é que vai convidar para a Assembleia Municipal. Tenho algumas ideias. A seu tempo comunicaremos à cidade. Hoje não vamos ter as respostas todas, temos-las alinhadas e gradualmente vamos falando convosco no sentido de vos dar a conhecer dia após dia este projeto. Quando me perguntavam há pouco da minha falta de notoriedade, é esse caminho que também queremos fazer, reavivar a memória e dar a conhecer aqueles que são os marcos deste projeto. Quanto ao ser vereador com pelouros, não contem comigo para isso teria seguido outro caminho que não este. Eu posso fazer mais uma pergunta? Recentemente, pessoas com responsabilidade no PSD fizeram uma derradeira tentativa no sentido de haver um entendimento com o atual Presidente da Câmara. O que eu lhe pergunto é como é que viu essa iniciativa e se concordou com ela na altura? Eu limito-me aqui a falar a temas do Porto. Esse foi um tema esclarecido pela Direção Nacional. Não falei com ninguém deste tema, falei com o Presidente do Partido, com o Presidente da Conselhia do Porto, falei com o Presidente da Distrital do Porto, com diversos dirigentes, com diversos elementos da sociedade civil da cidade e foi com esses que falei para fundamentar esta minha decisão. Obrigado e até breve.